A Argentina tá decolando. Tem muito jornal aí com a desinformação que o dólar disparou lá, mas a gente vai entender que tem um peguinho aí nessa situação. Seja bem-vindo ao canal, que é o Léo Vieira, trazendo as principais informações sobre o Brasil e o mundo. E a gente vê aqui, Bolsa na Argentina dispara 4,7% após fim do controle de câmbio. Dólar sobe. Então a gente vai entender o que é esse detalhezinho aqui. Agora, eles colocaram dispara 4,7%, teve algumas ações que chegaram a disparar até 15% em um único dia, por conta dessas medidas que o Milei está colocando aqui. As ações na Argentina saltaram nesta segunda-feira, primeiro dia de flexibilização do controle cambial anunciado pela Casa Rosada na última sexta-feira, além do fechamento de programa de empréstimo de 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional. Tem duas informações importantes aqui. O que é essa flexibilização do controle cambial? Na Argentina, o câmbio ele era controlado, então existia o câmbio oficial, que normalmente o governo tentava colocar ele bem abaixo do que era. É claro que, por exemplo, se fosse hoje, seria no valor de 1.000 pesos. Você não encontraria esse valor, dólar, para ser vendido nesse valor. Aí tinha o paralelo, que seria o dólar blue, que normalmente estava muito mais alto do que a cotação oficial. Só que toda vez que ia ter algum evento, alguma coisa assim para poder facilitar, eles acabavam criando como o dólar Coldplay, dólar Qatar. Então eles ficavam inventando e manipulando essas informações do câmbio para poder tentar ajudar um pouco ali para as pessoas conseguirem negociar, para atrair dólares. Enfim, uma presepada total. E aí o que aconteceu? Agora o Milei ele está colocando da forma como, por exemplo, é aqui no Brasil. Ele é flutuante. Já teve uma época onde o Brasil fazia, sim, o controle do dólar, né? Tinha o dólar turismo, o dólar comercial. Hoje a gente já não vê mais isso porque o governo ele manteve flutuante, e quando o governo ele começa a tentar manipular, ele tem que, na verdade, despejar dólares no mercado, que a gente já viu que o Brasil ele tem uma grande uma reserva em dólares. E aí o que acontece? O Brasil começa a tentar manipular dessa forma. É claro, né? Para o indivíduo, para a pessoa física e até pessoa jurídica, fazer esse tipo de coisa é crime. Agora, para o Estado, tá tudo certo, né? Se é para manipular pro bem do Estado, então tá certo. Então a gente vê que agora a Argentina já começa a colocar mais esse tijolo para arquitetar realmente um país consolidado. E teve muitos elogios a respeito disso que está acontecendo. E o outro aspecto seria esse empréstimo de 20 bilhões com o Fundo Monetário Internacional. Tem muita gente que fala, nossa, mas ele está pegando um empréstimo, como que isso pode ser positivo? Quando o Lula lá atrás queria pagar a dívida internacional, ele trocou uma dívida barata, que era subsidiada, e tudo que o FMI colocava era a contrapartida de as medidas de austeridade, né? A economia tinha que estar bem saudável, com as contas em dia, para manter essa questão do subsídio. Mas o que o Lula queria? Ele queria poder arrebentar com a porra toda. E o que ele fez? Ele conseguiu pegar empréstimo nacional interno a juros muito mais elevados para poder pagar essa dívida externa. E muita gente ainda cai nessa falácia. E sim, acaba sendo uma coisa muito importante, porque isso aqui acaba aumentando as reservas e a possibilidade de investimento. O índice S&P Merval, referência da Bolsa Argentina, encerrou a sessão com um avanço de 4,7% aos 2.354 mil pontos, né? O mesmo desempenho foi visto nas ADRs, recibos de ações negociadas na Wall Street. Também tiveram um dia de euforia com destaques aos papéis ligados ao setor financeiro. E a recapitalização da Argentina. De acordo com o governo, o empréstimo do FMI será realizado em 48 meses, com uma parcela imediata de 12 bilhões, uma de 2 bilhões em 60 dias e 1 bilhão no resto do ano. A devolução está prevista para ser realizada em 10 anos, com 4 anos e meio de carência. Além disso, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, anunciaram programas de apoio às reformas argentinas de 12 bilhões e 10 bilhões, respectivamente. Hoje, com todas essas medidas de redução de impostos, redução de subsídios, redução do tamanho da máquina estatal, a Argentina está se tornando um bom lugar para investimento. Por isso que esses bancos estão correndo atrás de poder fazer esses investimentos lá. Agora, mais especificamente sobre a questão do dólar, na Argentina o peso se ajusta no primeiro dia de flexibilização. O dólar blue cai mais de 6%. Ou seja, o câmbio, que era o real, que estava pautado na realidade, não era aquela fachada que o governo colocava, acabou caindo. Ou seja, o peso argentino, no final das contas, se valorizou diante do dólar por conta dessa medida. O peso se ajustou para operar dentro da nova banda e os ativos do país computaram ganhos expressivos nos mercados local e também no exterior.
Os investidores receberam bem a nova etapa do plano da Argentina de eliminar as restrições para a compra de dólares. O peso se ajustou para operar dentro da nova banda e os ativos do país computaram ganhos expressivos, no mercado locais e também no exterior. O dólar negociado no mercado paralelo, chamado de dólar blue, cedeu para 1.285 pesos, uma queda de 6,55%, sendo âmbito financeiro. O dólar MEP perdeu 6%, o dólar oficial e o dólar Banco Nacional subiram cerca de 12% e começaram a ser negociados dentro da banda de 1.000 a 1.400 pesos argentinos. Algumas restrições permanecem em vigor para empresas. Então a gente percebe que o dólar, que era para ser era o câmbio original, né? Não era o câmbio oficial mascarado pelo governo, o que seria o original que as pessoas encontravam. Inclusive, era proibido esse tipo de negociação de dólares. Não tinha instituições, não tinham lojas, nenhum lugar de câmbio na Argentina. Somente os permitidos pelo governo, onde esse dólar era mascarado. Então o pessoal tinha que negociar nas ruas. Então tinha essas banquinhas e tudo. Então hoje a gente está vendo que a Argentina está tendo uma outra cara, uma outra roupagem. E uma última notícia aqui interessante: na Argentina, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos saúda o governo de Milei como farol do livre mercado. Bassett disse acreditar nos bons resultados da política econômica adotada em Buenos Aires. E ainda tem muito esquerdista alienado com essa mídia esquerdista também, né? Achando que, não, a Argentina tá um caos, o cara tá impopular, tá fazendo um monte de coisa errada lá, tá tudo terrível, né? Inclusive, gente comentando aqui no canal, falando, nossa, aqui tá horrível, tentando se fingir, se passar como se estivesse morando na Argentina, para poder falar que tá terrível. E a gente vê todos os dados, as informações, tá aqui para quem quiser pesquisar. Quem não tiver preguiça, é claro, né? O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bassett, elogiou as políticas econômicas do presidente Javier Milei na Argentina como um modelo para outros governos favoráveis ao mercado da América Latina, em uma demonstração simbólica de apoio do governo Donald Trump ao líder libertário. Esse é um governo completamente novo e novas políticas, disse o secretário do Tesouro a Bloomberg News, na residência do embaixador dos Estados Unidos. Não gosto da expressão sem precedentes, mas é sem precedentes. E, de fato, tudo isso que tem acontecido na Argentina através do Milei, essas reformas estruturantes, essa redução do aparato estatal, possibilitando redução de impostos, tá aquecendo a economia, tudo isso acaba gerando esses elogios, mostrando que são políticas que de fato resolvem problemas antigos aí que muitos governos entram dizendo que vão resolver. Olha só, a queda da inflação, a quantidade de pessoas que foram retiradas da pobreza, o PIB da Argentina crescendo e agora mais essa notícia aí e tendo capitalização para poder fazer investimentos. Isso está sendo muito importante. É claro, na mídia tradicional tem muitos jornais que tentam distorcer essas informações, como a gente viu ali, dólar sobe, o preço do dólar sobe na Argentina por conta dessas medidas do Milei. Não, o dólar que já era mascarado, jogado lá para baixo, então agora está o preço real, o preço que deveria ser desde o começo. Aí a gente começa a entender. E é só uma questão de tempo para esse pessoal já não ter mais nem argumentos que a Argentina está decolando. Em resumo, seria isso. A Argentina está com vários indicadores positivos. A população está saindo da pobreza. Não tem mais o que ver. Esse pessoal só fica inventando porque eles não gostam dessas medidas de redução do Estado. A esquerda, como um todo, ela prefere o Estado máximo, né? O sistema controlando tudo. E a gente vê que quando o caminho é o contrário para a saúde financeira e o país, e a população de modo geral enriquece dessa forma, né? Eles ficam até assustados porque isso está tomando conta. Mais e mais presidentes aqui na América Latina e todo mundo também. As pessoas estão se voltando mais para a questão da direita, principalmente por conta dessas pautas econômicas. Bom, essa é a minha visão a respeito desse assunto. Eu gostaria de saber a sua opinião. Você pode deixar aqui nos comentários, bem como notícias e assuntos para a gente poder tratar aqui também. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.